Olá, sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos trabalhar com vocês o curso de fitoterapia para o tratamento das patologias do sistema digestório. Esse é um curso extremamente interessante e importante para a saúde integral do ser humano. Vamos perceber aqui com vocês que nós estamos iniciando hoje uma nova fase com uma nova logo e apresentando em primeira mão para vocês dentro da nossa estrutura pedagógica que vai nortear os próximos eventos daqui para frente. Então sejam todos muito bem-vindos à nossa nova etapa de formação profissional na área da saúde, voltado para a fitoterapia com a Medical Lex no seu novo design. Dentro da nossa estrutura pedagógica do curso de hoje, nós vamos trabalhar basicamente a fitoterapia em patologias do sistema digestório. Dentro dessa abordagem terapêutica, o que nós vamos fazer, como fizemos sempre nas outras unidades do nosso curso, mostrando a fisiopatologia das doenças, as intercorrências clínicas que podem acontecer com o indivíduo dentro da performance desse sistema, e depois disso, então, entrar com a terapia fitoterápica, adicionando medicamentos que possam melhorar a qualidade de vida do nosso paciente. E começamos sempre com uma pergunta interessante. Nós somos aquilo que comemos? Essa é uma pergunta muito relevante, porque isso faz com que nós tenhamos a necessidade de repor conteúdos bioquímicos a partir daqueles alimentos que consumimos na nossa dieta. Então, nós somos aquilo que comemos de fato, mas mais do que isso, nós somos aquilo que efetivamente absorvemos do que comemos. Nós somos aquilo que conseguimos extrair dos alimentos e transportá-los até as nossas células. Sempre que nós fazemos uma aquisição de alimentos da natureza, já que somos todos seres humanos heterótrofos, seres heterótrofos são aqueles que não conseguem produzir o seu próprio alimento e eles precisam então da ajuda, do auxílio de entidades capazes de produzir os seus próprios alimentos. Então nós buscamos as nossas fontes bioquímicas de reposição celular através do consumo de alimentos produzidos por outras entidades biológicas. Nós buscamos no reino vegetal, que faz a síntese de todas as moléculas necessárias através da produção de seus próprios metabólitos primários e secundários, mediando a fixação de elementos da natureza. Por exemplo, as plantas absorvem carbono, nitrogênio, oxigênio, enxofre e transformam esses elementos a partir dos seus mecanismos absortivos, seja a raiz, seja do ar, seja do sol, transformam todos esses elementos químicos em metabólitos que fazem parte da integração dessa planta com o meio ambiente. Nós nos apropriamos desses componentes produzidos pelas plantas e utilizamos esses alimentos, essas unidades nutricionais para a síntese das nossas próprias moléculas necessárias. Nós consumimos também de outros animais. Então nós temos aí no reino animal a possibilidade de extrair desses outros animais também proteínas, gorduras, carboidratos que vão fazer parte do nosso sistema celular. Então, quando nós falamos que nós somos o que comemos, é porque as nossas células precisam de uma demanda nutricional capaz de gerar a sua própria função fisiológica. E para isso, ela consome, então, e absorve a partir dos alimentos aquilo que nós digerimos. Então, quando nós falamos que somos o que comemos, ou somos aquilo que absorvemos, é preciso que nós tenhamos em mente sempre a estrutura fisiológica do nosso corpo. E a estrutura fisiológica do nosso corpo nos faz a concepção de que quando trabalhamos aqui dentro do contexto do consumo dos alimentos, sempre o consumo desses alimentos, ele
tem uma pré-condição de avaliação do estímulo gerado no sistema nervoso central. Então, por que comemos? Qual é o estímulo necessário para que nós iniciemos o processo de consumo do alimento? A necessidade percebida pelo corpo a partir das necessidades celulares. Então, sempre que nós temos uma necessidade de uma determinada função celular para responder a um determinado estímulo percebido pelo sistema nervoso central, essas células mandam uma informação química ao sistema nervoso central. Aqui no sistema nervoso central nós temos um comando específico chamado de centro da fome, ligado ao hipotálamo, e nesse comando central há então a motivação para o consumo do alimento. Isso significa que respostas celulares periféricas podem direcionar a ativação do centro da fome e esse centro da fome fazer com que nós tenhamos agora a busca pela alimentação. Alimentação essa que passa por uma busca de necessidades fisiológicas da própria célula. Imaginemos o seguinte: se a nossa célula precisa de energia, se a nossa célula precisa produzir energia, basicamente a fonte primária de produção energética nas nossas células incluem aí os carboidratos e as gorduras. Então nós vamos buscar na natureza, buscar na alimentação, fontes de carboidratos e gorduras para repor esse conteúdo energético celular. Muito bem, então quando nós fazemos essa contextualização energética no nosso corpo, nós consumimos o alimento que passa por um processo definido, por um trânsito dentro do sistema digestório. Sistema digestório que é organizado exatamente para fazer essa função de prospecção, de diferenciação, de metabolização dos alimentos, de digestão, transformando esses alimentos nas suas respectivas unidades nutricionais e, a partir daí, absorver, então, para todo o nosso organismo. Então, vejamos o seguinte: quando nós consumimos o alimento, na primeira fase do alimento, ele é convertido em bolo alimentar. Esse bolo alimentar significa que nós inserimos agora no alimento um processo de trituração, de mistura mecânica desses alimentos com secreções salivares para possibilitar o início do processo de digestão e depois incluímos também lubrificação para facilitar com que esse alimento transite dentro da região esofágica, chegando até o estômago. Quando esse alimento, então, é transformado em bolo alimentar, nós temos agora uma redução do tamanho da partícula do alimento para favorecer o processo digestivo. Essa atividade de modificação do tamanho da partícula permite que as enzimas responsáveis pelo processo digestivo tenham maior acesso à característica química desses alimentos. Isso significa também que nós vamos ter agora uma diferenciação entre o que era alimento e o que, no primeiro processo, virou bolo alimentar. Esse bolo alimentar transita pela região esofágica e chega até o estômago. Quando o bolo alimentar chega até o estômago, ele recebe o aporte de secreções de ácido clorídrico, secreções de proteínas e enzimas digestivas e fatores que auxiliam o processo digestório, uma digestão química. Então, aqui em cima, no processo de transformação de alimento em bolo alimentar, nós temos a mastigação, que é uma trituração do alimento, então é um processo mecânico. Quando esse bolo alimentar chega ao estômago, nós transformamos agora esse alimento, esse bolo alimentar, através de processos químicos, enzimáticos, em unidades nutricionais de menor tamanho. E a transformação pela inclusão agora de novos elementos digestivos no processo transforma o bolo alimentar numa mistura chamada de quimo. O quimo apresenta, então, um conteúdo de pH muito mais ácido.
em torno de 1,5, o que é que significa e por que é importante esse pH ácido de 1,5? Porque é nesse pH que nós conseguimos destruir a grande maioria das bactérias que consumimos junto com os alimentos. Então é uma estratégia de esterilização de tudo que vai ser transportado para o nosso intestino, para o processo de absorção. Vejam bem que esse pH é mantido por um processo contínuo de secreção ácida. Esse processo de secreção ácida é regulado a partir da percepção sensorial do nosso consumo de alimentos e pela própria presença física do alimento dentro do ambiente estomacal. Esse estômago, sob condições de distensão produzido pelo consumo do alimento, é capaz de estimular as células parietais, como nós vamos ver na sequência, a secretarem HCl. E esse ácido clorídrico inicia o processo químico de digestão desses alimentos propriamente dito. Esse quimo, como um pH ácido de 1,5, ele transita pela região final do estômago, ligando-se à primeira porção do intestino delgado. E é nessa porção do intestino delgado que nós vamos ter o processo secretório de outras enzimas envolvidas no processo de digestão, que são oriundas basicamente do pâncreas, o pâncreas digestivo. O pâncreas secreta, então, dentro da região primária do intestino delgado, na primeira porção do intestino delgado, é um conjunto de enzimas capazes de destruir quimicamente, enzimaticamente, os elementos que estão presentes dentro do bolo alimentar. Por exemplo, nós vamos ter enzimas especializadas na conversão de carboidratos nas suas unidades fundamentais. Então, todos os carboidratos consumidos vão ser digeridos por amilases e convertidos em glicose, frutose e galactose. Todos os carboidratos vão ser quebrados nessas unidades nutricionais. Então, todo o alimento vira, depois do processo inicial de digestão, unidades nutricionais. Essas unidades nutricionais serão as formas pelas quais esses elementos serão absorvidos. Então, todos os carboidratos viram glicose, frutose e galactose. Nós vamos consumir também proteínas. E essas proteínas serão digeridas por proteases secretadas pelo pâncreas na primeira porção do intestino delgado, convertendo essas proteínas nos seus respectivos aminoácidos. Então, nós conseguimos absorver no intestino aminoácidos livres, oriundos dessa digestão enzimática, mas podemos absorver também dipeptídeos e até tripeptídeos, com 2 ou 3 aminoácidos, respectivamente. Vejam então que todas as proteínas que nós consumimos são convertidos nas unidades nutricionais, aminoácidos, e esses aminoácidos vão ser absorvidos e distribuídos através da circulação sistêmica para todas as nossas células, para que sirvam de aporte bioquímico de reposição para a função celular, a qual ela vai estar sendo desenvolvida e requerida naquela unidade celular específica. Nós consumimos também na nossa alimentação conteúdos ricos em gorduras. E essas gorduras têm como componentes, como unidades nutricionais específicas, basicamente colesterol, ácidos graxos e triglicerídeos e fosfolipídios e outros lipídios de menor importância fisiológica, ceramidas e outros elementos gordurosos. O fato é que todas as gorduras que nós consumimos na forma de dieta são digeridos por lipases pancreáticas e são absorvidos nas suas formas iniciais de ácidos graxos, de colesterol e de fosfolipídios. E essas unidades nutricionais, ao serem absorvidas, sofrem um processo inicial de transformação para que ela possa ser circulada até a célula onde ela vai ser utilizada por processos dependentes da atividade hepática.
Então, todas as gorduras passam pelo fígado, são convertidas em lipídios com agregados a proteínas para que essas proteínas estejam circulando no nosso organismo, levem então esse conteúdo gorduroso a todas as nossas células. Muito bem, nesse momento, depois que nós fazemos então toda a absorção das unidades nutricionais presentes nos alimentos, nós agora destinamos a transformação, geramos uma transformação do quimo em bolo fecal. A diferença, então, entre o quimo e o bolo fecal é que, no quimo, nós ainda temos as unidades nutricionais para o processo de absorção. No bolo fecal, todo o processo de absorção já aconteceu e o que sobrou foram formas não absorvíveis de nutrientes, sejam pelo próprio tamanho da partícula, seja pela capacidade que o nosso organismo tem de, pelos processos fisiológicos locais, absorverem só o necessário. Então, nós temos uma regulação do processo de absorção dessas unidades nutricionais a partir desse trânsito intestinal. Muito bem, depois que esse bolo fecal é gerado, então, fazendo o processo de absorção, gerando esse bolo fecal, ele transita ao longo do intestino, onde esse bolo fecal vai ser desidratado, onde as nossas células intestinais absorvem toda a água que foi secretada ao longo do processo para garantir que nós tenhamos uma manutenção hídrica adequada no nosso corpo. Imaginemos o seguinte: quando a gente faz o processo de consumo do alimento, a gente secreta saliva, cujo componente principal é água. Quando nós transitamos pelo esôfago, nós temos uma secreção esofágica, cujo componente principal é água. Quando esse bolo alimentar chega no estômago, nós temos as secreções gástricas, o suco gástrico, cujo principal componente é água. Quando esse quimo gerado no estômago transita pelo intestino, ele é neutralizado por uma secreção pancreática à base de bicarbonato e enzimas, e a principal fonte de diluição dessas enzimas e bicarbonato no pâncreas é a água. Então, nós temos todo um processo secretório dependente do volume de água que é adicionado ao trânsito desse alimento pelo próprio tubo digestivo. Então, é necessário e é importante que nós tenhamos, a partir do bolo fecal, a absorção de toda essa água que foi secretada. O que significa isso? Que o bolo fecal, transitando dentro do intestino, ele vai sofrendo um processo de desidratação, reabsorvendo a água secretada ao longo do caminho e gerando um processo de solidificação para a geração das fezes moldadas. Essas fezes moldadas com aspecto pastoso, semissólido ou muito sólido, que vai ser eliminada pela evacuação diária dos nossos intestinos. Então vejam que quando nós transformamos o bolo fecal em fezes, a necessidade para a geração das fezes é que haja um trânsito intestinal adequado para o processo de absorção dos conteúdos hídricos. Quanto maior é o trânsito intestinal, quanto mais lento for o trânsito intestinal, tanto mais moldadas serão essas fezes. Se nós temos um trânsito intestinal de 24 horas, nós vamos ter uma determinada consistência dessas fezes. Se nós temos um trânsito intestinal que leva 48 horas, a consistência final do bolo fecal e das fezes geradas será muito mais sólida. Isso significa que nós podemos ter, dependendo da velocidade do tempo de evacuação, um grau de solidez
das fezes capaz de obstruir, muitas vezes, o processo evacuatório. E aí a gente vai transitar ao longo dessa cadeia do tubo digestivo, dos órgãos acessórios, dos processos secretórios e de todo o contexto que modula a capacidade ou a geração de estímulos para o consumo dos alimentos ao longo desse nosso curso de hoje. É importante nós salientarmos que toda a contextualização do histórico de absorção dos nutrientes, ele depende basicamente de alterações fisiológicas adequadas em cada um dos processos. E quando nós avaliamos a possibilidade de intervenção terapêutica em alterações funcionais, seja no processo digestório, na cavidade oral, seja no transporte do bolo alimentar até a região do estômago, seja no processo digestivo propriamente dito, químico, no estômago, por hiper ou por hipossecreção de ácido clorídrico, seja por processos secretórios pancreáticos, intestinais ou vesiculares, qualquer um dos processos, incluindo aí o trânsito intestinal, podem afetar diretamente a nossa capacidade de absorver os nutrientes e levar os componentes necessários para o processo fisiológico funcional do nosso corpo. E é isso que nós vamos ver nesse curso de hoje. A integração de todas as possibilidades de alterações funcionais em cada uma das etapas e os seus respectivos tratamentos fisiológicos. Lembrando, então, daquele princípio geral da fisiologia, que nós temos o estímulo que é percebido pelo sistema nervoso central e modifica a função do corpo e, para isso, gera uma resposta com custo energético. Lembrando também que toda a energia para o funcionamento do nosso corpo precisa de um consumo adequado de alimentos capazes de fazer o processo de manutenção fisiológica da produção dessa energia. Então é necessário que nós tenhamos em mente que para que nós possamos realizar as funções fisiológicas do nosso organismo, contração muscular, secreção de hormônios, pensamento lógico, armazenamento de memória, estímulo para os processos cognitivos, qualquer atividade que seja, nós vamos precisar ter energia celular. E essa energia celular vem diariamente do consumo dos alimentos que nós consumimos na nossa jornada diária da alimentação. Vejam então que quanto melhor é a qualidade do alimento que nós consumimos, tanto melhor será a qualidade das atividades celulares dentro do nosso organismo. E muitas vezes as pessoas não se dão conta disso e consomem alimentos de má qualidade, facilmente oxidados, alimentos inflamatórios, alimentos sensibilizantes e que alteram a funcionalidade do nosso organismo e geram persistentemente modificações no sistema digestório. E por isso acompanhem o nosso curso, porque aqui nós vamos perceber as nuances para uma vida saudável através do consumo adequado de alimentos e a sua recuperação quando há alguma alteração pelo uso das plantas medicinais. Reforçando então esse trânsito intestinal, nós vamos perceber que os alimentos eles transitam por estruturas fisiológicas bem definidas: boca, esôfago, estômago, o fígado, pâncreas e a vesícula biliar como órgãos secretores adicionais, e os intestinos, por onde, na região tubular, são absorvidos todos os nutrientes necessários para o processo fisiológico. Então vejam que se nós diferenciarmos aqui o sistema digestório, nós vamos ter uma unidade tubular, um tubo digestivo que se expande na região do estômago, se diferencia na região dos intestinos, intestino delgado, depois o intestino grosso, e esse trânsito intestinal finaliza na região anal. Então nós temos um trânsito até o reto para o processo
de transporte desse alimento até a região final. E nós temos órgãos acessórios ao processo digestivo, que incluem aqui fígado, vesícula e pâncreas, como unidades fisiológicas de apoio ao processo da digestão. Quando nós avaliamos todo esse processo de transporte dos nutrientes, a conversão deles em unidades nutricionais, o seu processo de absorção intestinal, nós percebemos que quanto mais facilitado for o processo de absorção, de consumo, mastigação, preparação do bolo alimentar para as secreções gástricas, tanto maior será o processo, quanto melhor será, tanto melhor será o processo de digestão desses alimentos e de absorção. Vejam que quando nós consumimos alimentos que são parcialmente digeridos ou que são mal digeridos, eles transitam integralmente na sua forma ainda final para o intestino e podem servir de nutrientes para bactérias que fazem o processo de fermentação e putrefação. Se nós não consumimos adequadamente os alimentos, se nós não processamos esses alimentos adequadamente, o que a gente está mostrando é que vai produzir um volume de gás, vai produzir um processo de geração de toxinas intestinais capazes de sensibilizar esse processo intestinal. Essa é uma das grandes alterações funcionais que nós percebemos nas nossas populações ocidentais atuais. Por quê? As pessoas comem muito rápido. As pessoas não param mais para sentar e fazer a apreciação do que estão consumindo. Não mastigam mais direito. Tem um processo estressante sendo gerado que aumenta muito a secreção ácida, mesmo em condições que não há necessidade de digestão enzimática. Então nós temos aí um processo de estresse social que está gerando fortemente alterações inflamatórias intestinais. E é esses cuidados que nós vamos trabalhar com vocês ao longo desse curso. Vejam que quando nós trabalhamos essas peças bioquímicas de reposição no ser humano, elas chegam através do processo de absorção dos nutrientes a todas as nossas células para repor esses conteúdos. Repor os conteúdos bioquímicos significa que a gente vai ter energia necessária produzidas a partir do consumo de carboidratos que vão gerar glicose, que vão até as mitocôndrias para a produção de energia na forma de ATP. Significa que nós vamos ter a absorção de ácidos graxos que vão fazer parte das membranas celulares das nossas células, vão repor as membranas celulares, as membranas mitocondriais, as membranas nucleares, protegendo a célula de uma eventual alteração funcional, ou necrose ou apoptose. Quando a gente consome colesterol, por exemplo, nos nossos alimentos, esse colesterol é absorvido e vai servir de fonte base para o desenvolvimento de hormônios esteroidais, progesterona, testosterona, estradiol, todos os hormônios esteroidais. Serve também como síntese como precursor para a síntese de cortisol, serve também como precursor para a síntese de vitamina D. Então, todos esses elementos dependem das nossas reposições bioquímicas diárias, porque eles são consumidos diariamente. Como eles são consumidos diariamente, nós temos que repor esses conteúdos através dos alimentos. E é por isso exatamente que nós comemos, para que a gente possa garantir ao indivíduo uma quantidade de peças bioquímicas de reposição. Essas peças de reposição podem influenciar diretamente a capacidade de produção energética, o combustível celular. Por exemplo, quando a gente olha esse slide, a gente percebe a nuance da produção energética. Vejam que todos os carboidratos que são consumidos na nossa dieta, eles são digeridos a glicose, frutose e galactose
a glicose chegando até as mitocôndrias, onde nós vamos produzir ATP a partir desse conjunto de reações enzimáticas mitocondriais. E a energia necessária, então, é gerada a partir desse conjunto de reações. Todas as nossas células, então, precisam dessa energia diariamente para os seus processos fisiológicos. E aí, a gente precisa repor essas peças, obviamente, todos os dias. Na mitocôndria, uma reação bastante importante para o processo de geração da energia inclui uma etapa de formação de ATP que depende da metabolização de glicose em ácido pirúvico. Essa reação acontece para que nós tenhamos a formação de ATP dentro de um transporte mitocondrial chamado de cadeia respiratória. O nome já está dizendo cadeia respiratória porque depende também da absorção de oxigênio. Então, nós temos a glicose que entra no ciclo de utilização e nós temos a incorporação do processo respiratório para a produção de ATP no metabolismo oxidativo dessa glicose. É como se nós estivéssemos literalmente queimando os açúcares dentro de uma cadeia de eventos bioquímicos usando o oxigênio como fonte de combustão. E é esse oxigênio que vem via respiratória que favorece o processo de produção de energia junto com a glicose absorvida dos carboidratos. Então, a atividade mitocondrial, na sua última etapa, tendo como reação bioquímica a cadeia respiratória, gerando ATP, é nesse contexto que nós vamos compreender como, fisiologicamente, nós temos as nossas energias diárias. E vários processos são utilizados ao longo da cadeia respiratória para a geração de ATP e da energia necessária. E em cada uma dessas reações bioquímicas, nós vamos encontrar a possibilidade de reações de consumo inadequado do oxigênio ou de conversão inadequada do oxigênio, podendo gerar formas radicalares de oxigênio reativo. O que significa isso? Significa que se nós consumimos adequadamente os carboidratos, mas não temos um processo respiratório adequado, nós podemos gerar falta de energia no nosso corpo. Se nós respiramos adequadamente, mas não consumimos carboidratos em proporções adequadas, nós vamos produzir baixos níveis energéticos. Se nós não absorvemos bem os carboidratos, se nós não respiramos bem, certamente a gente vai ter alterações no processo de fabricação energética no corpo. E aí a gente tem uma perda funcional da característica celular. Muito bem, a gente pode ainda ter alterações dentro da célula. Imaginemos um processo de combustão incompleta da glicose ou do oxigênio, gerando radicais livres. Esses radicais livres geram quadros oxidativos no ambiente pericelular. E essas oxidações no ambiente pericelular dificultam o acesso do oxigênio, dificultam o acesso da glicose aos níveis mitocondriais. E é dentro desse contexto que podem aparecer, eventualmente, doenças relacionadas à falta de energia celular e à possibilidade inadequada de resposta dessas células aos desafios, aos estímulos percebidos. Quando nós trabalhamos dentro dessa visão ao nível celular e integrando essa visão ao sistema periférico de adaptação fisiológica do nosso corpo, a gente consegue perceber quais as principais origens das doenças que a nossa população apresenta. Isso significa que quanto maior o número de estresse oxidativo que é produzido basicamente pelo aumento das necessidades energéticas nas células. Vamos imaginar aqui um contexto de avaliação das atividades de produção energética na nossa célula. Radiação ionizante, quando nós somos expostos a radiações ionizantes,
Isso aumenta a demanda energética. Quando nós somos submetidos a uma dieta hipercalórica, isso aumenta a demanda energética para as células, em especial as células pancreáticas, porque precisam secretar mais insulina. Quando nós temos uma dieta gordurosa, isso aumenta a necessidade energética, gera um estresse oxidativo. Por quê? Porque o fígado precisa trabalhar mais para poder digerir e transportar essas gorduras até os tecidos. Quando nós temos inflamações recorrentes, por exemplo, ao nível intestinal, quando nós submetemos o intestino a alimentos inflamatórios, a alimentos sensibilizantes, a alimentos que podem gerar quadros de inflamação. Essas inflamações recorrentes, pelo consumo de alimentos ultraprocessados, ricos, por exemplo, em conservantes, corantes, estabilizantes, edulcorantes, essa parafernália química que é adicionada aos alimentos para garantir uma longa vida a esses produtos. Tudo isso são elementos que sensibilizam o intestino e que geram quadros inflamatórios. Quadros inflamatórios que levam a um aumento da necessidade energética intestinal para o processo de absorção e metabolização. Isso gera estresse oxidativo. Imaginemos também o uso de fumo, álcool, drogas de abuso. Todos esses contextos químicos de consumo desses elementos levam às necessidades de metabolização hepática, então aumentam o estresse oxidativo do fígado. O uso de polifármacos, contaminantes ambientais, agrotóxicos ou mesmo de disruptores endócrinos. Disruptores endócrinos que são substâncias que estão presentes em plásticos. Alguém consome alimento embalado em embalagem plástica na nossa sociedade? Não, né? Em isopor? Também não, né? Ninguém bota alimento em vasilhames plásticos e coloca no micro-ondas, por exemplo. Ou colocam alimentos quentes dentro de objetos plásticos e tampa para consumir depois. Essas substâncias que são liberadas pela decomposição plástica são chamadas de disruptores endócrinos, que alteram o funcionamento endócrino do nosso organismo, interagem com porções hormonais e geram modificações na regulação do sistema endócrino metabólico e que podem gerar quadros de modificação, por exemplo, do acúmulo de gordura abdominal, podem gerar modificação na sexualidade, na percepção, na libido, na fragilidade óssea. São chamados tecnicamente de disruptores endócrinos. Vamos falar deles no próximo módulo, no nosso próximo curso, que é destinado especificamente ao sistema endócrino metabólico. Por hora, é importante a gente saber que quando nós aumentamos a necessidade energética da célula, nós geramos um contexto de estresse oxidativo. E esse estresse oxidativo dos ambientes externos são ainda potencializados por modificações energéticas geradas por agentes internos. Mutações, atividades das células beta-pancreáticas, ações bioquímicas de beta-oxidação no fígado, doenças autoimunes, viroses crônicas. Todas essas percepções do ambiente interno celular são capazes de gerar, então, estresse oxidativo. E esse estresse oxidativo gera uma concentração gigantesca de radicais livres no nosso corpo. E é esses radicais livres que possibilitam a ocorrência de uma série de doenças relacionadas à oxidação celular de lipídios e proteínas e que podem levar ao surgimento de modificações fisiológicas percebidas no corpo como doenças. E aí a gente vai ter quadros de inflamação aguda ou crônica, quadros de neurodegeneração, de doenças degenerativas, oxidativas ou inflamatórias. Então essas modificações são geradas eminentemente pelas condições ambientais às quais nós somos submetidos ou submetemos o nosso organismo diariamente.
Dentro desse contexto oxidativo, nós sempre geramos um dano celular. E essa destruição celular libera os mediadores químicos celulares para o ambiente pericelular. E é nesse contexto de liberação dos mediadores no ambiente onde a célula está vivendo que nós geramos modificações funcionais inflamatórias e que apresentam sempre sentidos de percepções que levam à dor, ao aumento da permeabilidade vascular, a vasodilatação, edema, migração celular, calor e rubor. Vejam que são sinais clínicos comuns nos processos inflamatórios. Quando nós temos uma inflamação instalada em qualquer um dos nossos órgãos, desde a pele até os órgãos mais internos, sempre vai haver uma modificação fisiológica relacionada a esses sinais clínicos apresentados. Dor, rubor, calor, perda da função do órgão e edema no ambiente pericelular. Essas condições geradas eminentemente por quadros oxidativos podem ser completadas ou geradas também por modificações ou danos lesivos, uma pancada, um trauma mecânico, lesões físicas, podem ser produzidas por lesões químicas, a presença de ácidos fortes, de álcalis, de bases muito fortes também, capazes de destruir a nossa estrutura celular. Também por radiações ionizantes, respostas físico-químicas, ou ainda por agentes biológicos. É o caso de bactérias, vírus, que se instalam num determinado tecido, proliferam, destroem a célula e geram quadros de inflamação. Então, nós podemos ter também infecções associadas a quadros de inflamação. Fundamentalmente, a inflamação ele gera um quadro de oxidação adicional. Então, significa que nós vamos ter um quadro de inflamação que gera oxidação e que gera destruição celular, que promove a inflamação. Esse ciclo de retroalimentação fisiopatológica é capaz de produzir ou estar envolvido em uma série de eventos fisiológicos deletérios no nosso corpo e que podem ser controlados fisiologicamente pelo consumo adequado de alimentos ricos em substâncias metabólicos, antioxidantes e anti-inflamatórios. Então, introduzir na alimentação condições para que, absorvendo as peças de reposição bioquímicas adequadamente, forneçamos elementos para reposição celular, mas adicionar a essa alimentação metabólitos secundários, seja no consumo de fitoterápicos, plantas medicinais, seja na própria alimentação, com componentes alimentares, antioxidantes e anti-inflamatórios, capazes de minimizar a expressão desses quadros e eventos oxidativos e inflamatórios. Isso a gente consegue basicamente controlando o padrão de consumo desses alimentos e reintroduzindo essa alimentação natural no nosso corpo. Significa dizer que uma vida longa e saudável depende fundamentalmente do que consumimos e do que absorvemos daquilo que consumimos. Vejam, por exemplo, nesse quadro, a absorção de gorduras. As principais gorduras consumidas nas nossas dietas incluem aí triglicerídeos, colesterol, ésteres de colesterol, fosfolipídios, e esses elementos eles passam por um trânsito que vai da cavidade oral, passando pelo estômago, recebem um aporte químico, transitam pelo intestino, recebem um aporte das secreções pancreáticas, lipases em especial, e as lipases convertem então os triglicerídeos nos seus respectivos ácidos graxos, transportam o colesterol até o fígado e permitem agora que todas as nossas células recebam o aporte dessas substâncias para suas reposições, por exemplo, de membranas biológicas. Nós temos um trânsito intestinal de gorduras que compreende desde a absorção via enterócito, que é a célula do intestino,
E nesses enterócitos, a grande possibilidade de transporte depende basicamente da síntese ou da capacidade desses enterócitos de produzirem a incorporação de lipoproteínas para que os lipídios possam ser transportados pela linfa e também pela corrente sanguínea. É só nós lembrarmos que, fundamentalmente, o sangue ele é uma solução aquosa. E se as gorduras não se solubilizam em água, é necessário que essas gorduras que são absorvidas, elas sejam modificadas para possibilitar que essas gorduras possam ser transportadas pela corrente sanguínea. Isso significa também que quanto maior é o consumo na alimentação de gorduras, tanto maior é o trabalho do fígado para o processamento dessas gorduras, para possibilitar que elas sejam transportadas através da circulação para todas as nossas células. Muito bem, o que a gente está dizendo é que a alimentação gordurosa promove um aumento da necessidade energética do hepatócito. Isso significa também que quanto maior é o consumo das gorduras, tanto maior será o estresse oxidativo do fígado. Significa que quanto maior é o estresse oxidativo, maior é o quadro de inflamação persistente subclínica que acomete esse órgão em especial e que não se restringe a esse local específico, porque ele pode ser transportado, radicais livres serem transportados para a circulação sistêmica. Transportados para a circulação sistêmica, chegando a vários tecidos. E nós temos fisiologicamente, individualmente, órgãos mais frágeis. Pessoas que têm fragilidade óssea, pessoas que têm fragilidade articular, pessoas que têm fragilidade cutânea. Então, esses mediadores oxidativos e inflamatórios gerados pelo consumo energético aumentado no fígado podem produzir sinais e sintomas periféricos nos seus órgãos frágeis. Então, não é infrequente nós pegarmos pacientes que têm, por exemplo, aumento de gordura abdominal, hiperplasia dos adipócitos, hipertrofia dos adipócitos, e estão relacionadas com doenças inflamatórias articulares, doenças pancreáticas, como diabetes, doenças vasculares, como placa de ateroma, hipertensão, doenças neurodegenerativas, como Alzheimer, Parkinson, demência, ou mesmo lapsos de memória, fragilidade do transporte neuronal, quadros depressivos. Dependendo, então, da característica fisiológica de resposta dos nossos órgãos geneticamente produzidos, nós vamos ter uma maior ou menor sensibilidade a esses eventos oxidativos e inflamatórios gerados pelas modificações no consumo dos alimentos. Então, nós precisamos, de fato, controlarmos o que comemos, porque somos aquilo que comemos e aquilo que absorvemos do que comemos. Vamos imaginar aqui o que a gente viu nessa aula de hoje. Vamos rever o que a gente viu nessa nossa aula de hoje. Os princípios gerais de absorção dos nutrientes, vimos como eles são arranjados e como a gente pode absorvê-los, as respectivas unidades nutricionais. Nós temos os princípios de geração de energia na célula pelas reações mitocondriais, a produção de radicais livres e de eventos inflamatórios a partir dos quadros de oxidação persistente gerados, o consumo de gorduras nas dietas e as suas intercorrências clínicas, o consumo de carboidratos e de proteínas. Muito bem, foi uma jornada longa, mas que valeu a pena. Nos vemos então no nosso próximo módulo para continuar aqui a trabalhar com a fitoterapia no tratamento de doenças relacionadas ao sistema digestório. Forte abraço, um fitoabraço e nos vemos em breve.